Se você chegou até aqui, não é por acaso. Há uma razão pela qual essas palavras encontram você agora, no exato momento em que talvez esteja cansado, exausto até, de esperar por sinais que nunca parecem se cumprir. Talvez esteja vivendo a sensação de que sua vitória é um horizonte distante, sempre escapando a cada passo que dá. Mas, e se eu lhe dissesse que justamente essa sensação de distância pode ser o indício de que a vitória já está mais próxima do que nunca? E se aquilo que parece vazio for, na verdade, o espaço sagrado onde sua nova realidade está germinando? Existe um paradoxo invisível na vida. Quanto mais próximo estamos de algo grandioso, mais difícil se torna percebê-lo. É como atravessar um túnel longo, escuro, onde a luz já existe, mas ainda não alcança seus olhos. Esse instante de escuridão não é ausência, é preparação. É o campo se reorganizando. É a energia se condensando em forma. É o universo sussurrando baixinho. Continue, porque já está feito. Na física quântica, chamamos isso de colapso da função de onda, o momento em que infinitas possibilidades se reduzem a uma só realidade, já escolhida, já manifestada, mas ainda invisível aos sentidos. Nosso cérebro, no entanto, não foi programado para enxergar dessa forma. Ele se agarra ao que falta, ao que não veio, ao que não aconteceu. A psicologia chama isso de viés da escassez. A mente foca na ausência, mesmo quando a abundância já está ao redor. Você pode ter avançado 9 degraus, mas sua mente insiste em olhar para o único que ainda falta. E é nesse ponto que muitos desistem, acreditando que nada mudou, quando na verdade o maior salto já aconteceu dentro do campo vibracional. Pense na história de pessoas que quase desistiram antes da virada. Quantos empreendedores, artistas, cientistas ou mesmo homens e mulheres comuns só perceberam o quanto estavam perto da conquista no instante em que tudo parecia ruir. Edison fracassou centenas de vezes antes da lâmpada. Muitos atletas falam de o muro, que aparece quando o corpo parece não aguentar mais, mas é justamente esse muro o prenúncio da chegada. É sempre assim. A vida parece endurecer no momento em que a transformação já está pronta para emergir. Então, talvez a dor que você sente agora, essa angústia que insiste em fazer você acreditar que nada está funcionando, não seja um sinal de fracasso, mas um sinal de proximidade. Talvez o vazio que você carrega não seja a ausência de algo, mas a preparação do espaço onde sua vitória já está sendo colocada. Sua respiração, neste exato momento, está escrevendo mensagens no campo quântico. E o universo já escuta antes mesmo da sua prece terminar. Agora, quero lhe fazer uma pergunta profunda. E se o peso que você sente hoje for apenas a prova de que você já atravessou quase todo o caminho? E se o último passo, por mais cansativo que pareça, for justamente o que revela que a conquista já é inevitável? Há um momento na caminhada em que a exaustão se torna quase insuportável. Não é apenas o corpo que pesa, mas a mente que começa a questionar cada passo dado. Esse instante costuma enganar os mais fortes, fazendo-os acreditar que já deram tudo de si e que, apesar de tanto esforço, nada mudou. Mas o que quase ninguém percebe é que esse esgotamento não é sinal de fracasso, e sim de proximidade. É como se a vida testasse a resistência de quem ousa continuar. A sensação de peso se intensifica não porque o caminho é infinito, mas porque o fim já se aproxima. A ciência nos ajuda a entender isso. Existe um fenômeno chamado fadiga de decisão, um desgaste mental que ocorre quando precisamos escolher, insistir ou resistir por muito tempo. O cérebro, em busca de descanso, começa a sabotar nossa persistência. Ele sussurra frases como: "Isso não faz sentido", "Talvez não seja para mim", "Melhor parar agora". Mas esse cansaço mental não é a verdade. É apenas um reflexo do esforço prolongado.
Da mesma forma que um músculo treme antes de se fortalecer, a mente treme antes de se expandir. Na jornada da maratona, existe o chamado Muro dos 30 quilômetros. O corpo do corredor, de repente, perde as forças, como se estivesse no limite absoluto. É um choque físico e psicológico, mas os que resistem a esse muro descobrem algo surpreendente. Logo após atravessá-lo, uma nova energia surge, quase inexplicável, como se o próprio corpo tivesse guardado uma reserva secreta para aquele momento. A vida funciona de forma parecida. É nesse ponto de aparente desespero que algo maior se revela, contanto que não se pare. Talvez você se encontre hoje diante do seu próprio muro, acreditando que não aguenta mais um passo. Mas, e se esse peso for apenas o prenúncio da chegada? E se essa sensação de quase desistir for, na verdade, o sinal mais claro de que você está a um sopro da vitória? O erro invisível não está em falhar, mas em abandonar o processo no instante em que a energia do universo já está pronta para se alinhar à sua persistência. Agora, respire fundo e perceba. Há sinais ao seu redor que você talvez não tenha visto. Pequenas coincidências, encontros inesperados, ideias que surgem de repente, sincronicidades que se repetem. Esses sinais não aparecem por acaso, eles são lembretes de que a linha de chegada está mais perto do que seus olhos conseguem enxergar. E se você conseguir atravessar esse instante de dúvida, descobrirá que já estava mais perto do que podia imaginar. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que a mente se transforma na maior barreira entre você e aquilo que deseja alcançar. Não é o mundo exterior que o detém, nem mesmo os obstáculos que parecem se acumular no caminho. É o próprio cérebro que, em um esforço de autopreservação, começa a criar histórias de medo e insuficiência. Esse mecanismo é antigo, herdado de épocas em que sobreviver era mais importante do que conquistar. Mas, em sua vida atual, ele se manifesta como um sabotador invisível, especialmente quando você já está muito próximo da vitória. A psicologia descreve esse fenômeno como o viés da negatividade. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, demonstrou que a mente humana é naturalmente inclinada a valorizar mais as perdas do que os ganhos. Em outras palavras, você pode ter vivido 10 avanços reais, mas um único tropeço será suficiente para convencer sua mente de que nada funciona. É como se seu cérebro fosse um guardião do medo, sempre exagerando o risco e diminuindo o valor daquilo que já conquistou. Essa distorção cria uma sensação de frustração contínua, mesmo quando, na realidade, o progresso está acontecendo. No campo neurológico, a dopamina também desempenha um papel crucial. Esse neurotransmissor está ligado à expectativa de recompensa, não apenas à recompensa em si. Por isso, quando imaginamos um resultado e ele demora a se concretizar, a dopamina cai bruscamente, gerando uma sensação de vazio e frustração. É nesse momento que surgem pensamentos como "não vale a pena continuar" ou "nunca vai dar certo". Mas veja o paradoxo. Essa queda não significa que nada esteja acontecendo. Ela é apenas um reflexo químico da espera, não uma medida da realidade. É aqui que a sabedoria espiritual e a ciência se encontram. Quando você aprende a observar esses mecanismos como parte natural do processo, pode escolher não se identificar com eles. Pode reconhecer que o medo é apenas um reflexo neural e que a frustração é apenas um movimento químico e não a verdade absoluta. É nesse ponto que entram as pequenas estratégias que reprogramam a mente. A respiração consciente que acalma o sistema nervoso, a repetição de palavras que reestruturam padrões de pensamento, a prática diária de perceber e agradecer. Imagine por um instante que cada pensamento que você emite é uma frequência enviada ao campo quântico. Se você repete a frase "não vai dar certo",
sua mente passa a procurar apenas evidências para confirmar essa crença. Mas se você se abre para afirmações como eu não estou longe, estou em alinhamento, começa a treinar seu cérebro a enxergar possibilidades ao invés de barreiras. Não se trata de negar a realidade, mas de reconfigurá-la a partir da forma como você a observa. Afinal, na física quântica, a simples observação já é capaz de alterar o resultado. Portanto, quando sentir que sua mente o está sabotando, lembre-se, o medo final nunca é um sinal de distância, mas de proximidade. Ele aparece justamente porque você está atravessando a fronteira entre o antigo e o novo. É como a turbulência no voo, que se intensifica quando o avião rompe camadas de ar antes de alcançar a estabilidade. O que parece caos é, na verdade, indício de passagem. E se você permanecer, descobrirá que por trás dessa tempestade mental existe a clareza de um novo horizonte já pronto para ser revelado. Há momentos na história em que a vitória só foi reconhecida quando parecia absolutamente impossível alcançá-la. São histórias que ecoam, não apenas pelo feito em si, mas porque revelam uma verdade profunda. A vida parece endurecer justo quando a virada está prestes a acontecer. Essa lógica misteriosa não está apenas nos grandes nomes que conhecemos, mas também nas trajetórias silenciosas de pessoas comuns que quase desistiram antes de testemunhar sua própria transformação. Thomas Edison, por exemplo, enfrentou centenas de falhas antes de finalmente encontrar a fórmula que iluminaria o mundo com a lâmpada elétrica. Durante anos, cada tentativa parecia confirmar que não havia saída, que a ideia era inviável. Muitos teriam parado, mas Edison enxergava cada falha como um passo necessário, como parte do processo invisível que o aproximava do sucesso. Não era teimosia cega, mas uma confiança silenciosa em que a persistência, de alguma forma, era a chave para revelar o que ainda não existia. A virada não aconteceu no primeiro experimento, mas também não aconteceu no último. Ela estava presente em todos os caminhos aparentemente sem saída que o conduziram ao acerto. E não são apenas os inventores que carregam essa marca. Pessoas comuns diante de situações limite relatam experiências semelhantes. A mãe que enfrentou meses de incerteza antes de finalmente ver o tratamento do filho dar resultado. O profissional que enviou dezenas de currículos, suportando o silêncio, até receber a ligação que mudou tudo. O estudante que pensou em abandonar os livros na véspera da aprovação. Esses relatos revelam um padrão oculto. O ponto de maior tensão é muitas vezes o prelúdio da libertação. É como se a vida, antes de conceder o novo, testasse a consistência vibracional de quem pede. Na dimensão espiritual, isso ganha ainda mais clareza. O campo quântico responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando você mantém a vibração mesmo diante do aparente fracasso, o universo interpreta como um sinal de consistência, de fé ativa. É nesse instante que a realidade, silenciosamente, começa a se reorganizar a seu favor. O que parecia impossível se revela, não como um milagre repentino, mas como o resultado inevitável de uma persistência sustentável. O que une Edison e essas pessoas anônimas não é o tamanho da conquista, mas a percepção de que a virada sempre parecia distante, até se tornar inegável. O impossível era apenas o véu que escondia o possível. Talvez essa seja também a sua experiência agora. Viver a sensação de que nada mais pode ser feito, quando, na verdade, a transformação já está em curso. A vida pode estar testando não sua força, mas sua capacidade de permanecer alinhado ao que já é seu. E quando você atravessa esse ponto, o que parecia inalcançável se revela, como sempre esteve, ao alcance de um passo que você ainda não. Vivemos em uma época em que tudo parece se mover depressa demais. Notícias chegam em segundos, conversas atravessam oceanos em instantes, produtos podem ser entregues em poucas horas. Essa aceleração moldou a mente humana para acreditar que tudo deve ser imediato. E é nesse ritmo apressado que surge o mito mais perigoso: a vitória instantânea. A ideia de que a transformação verdadeira pode acontecer de um dia para o outro, sem consistência, sem atravessar o processo natural do amadurecimento. Esse mito aprisiona corações e destrói esperanças, porque cria expectativas irreais e corrói a paciência vibracional que a vida exige. Quando se trata de crescimento, cura ou manifestação de um novo destino,
A natureza nos oferece lições claras. O bambu chinês, por exemplo, pode passar anos sob a terra sem mostrar nenhum sinal de crescimento visível. Durante esse tempo, raízes se aprofundam, o solo é fortalecido, a base é construída. Somente depois desse período silencioso, ele começa a crescer. E então se eleva a metros em poucos meses. Quem olha apenas para o momento do crescimento aparente, pode acreditar que foi algo repentino, mas não. A vitória do bambu não foi instantânea. Foi resultado de anos de preparação invisível. Esse princípio se aplica à vida humana. A transformação interior, o alinhamento vibracional, o florescimento de uma nova realidade seguem a mesma lógica. Aquilo que você deseja pode parecer distante agora, mas a cada pensamento reprogramado, cada emoção realinhada, a cada escolha cotidiana, você está nutrindo raízes invisíveis. O erro é acreditar que, porque não vê resultados imediatos, nada está acontecendo. O invisível é o terreno mais fértil de todos, e é nele que a verdadeira mudança começa. A espiritualidade moderna muitas vezes é apresentada como um atalho. Frases rápidas, promessas fáceis, ilusões de que basta pensar positivo por alguns dias e tudo se transformará magicamente. Mas a vida não trabalha em truque. O campo quântico responde à coerência, e coerência se constrói no tempo, na prática, na repetição. É como afinar um instrumento. Não basta uma nota bem tocada, é preciso manter a harmonia. A frequência que você emite precisa ser sustentada até que a realidade não tenha outra escolha senão se alinhar ao que já vibra dentro de você. E é aqui que muitos se perdem. Desejam o resultado, mas não honram o processo. Querem o fruto, mas rejeitam a raiz. Querem a vitória, mas não atravessam o deserto. É por isso que tantos desalinham no meio do caminho. Confundem o silêncio da preparação com a ausência de resposta. Mas silêncio não é abandono, é construção. O vazio que você sente não é castigo, é espaço. Espaço onde o novo está sendo preparado, moldado, energizado para surgir no tempo certo. Na ciência, isso se confirma com clareza. A neuroplasticidade, conceito estudado por Joe Dispenza e tantos outros, mostra que o cérebro só se transforma quando há repetição consciente. Não basta um pensamento isolado. É preciso insistir, repetir, criar novos caminhos neurais até que se tornem automáticos. É nesse ponto que a mente deixa de lutar contra você e passa a trabalhar a seu favor. Essa mudança não é instantânea, mas progressiva. Cada repetição, cada prática, cada escolha constrói novas conexões invisíveis que, em algum momento, revelam-se como novos comportamentos, novas oportunidades, novos resultados. E a epigenética, estudada por Bruce Lipton, reforça a mesma verdade. Nossas células não estão presas a um destino fixo. Elas respondem ao ambiente, às emoções, aos pensamentos que cultivamos. Mas essa resposta não acontece em um estalo. O corpo precisa de consistência, de sinais repetidos, de coerência vibracional para reprogramar suas funções. É por isso que mudanças profundas acontecem lentamente, até que de repente se tornam visíveis, como se fossem instantâneas. Mas não são. São o resultado de um processo invisível que já estava acontecendo há muito tempo. Imagine alguém plantando um jardim. Ele prepara a terra, coloca sementes, rega diariamente. Durante dias, talvez semanas, não vê nada além de terra úmida. Mas sob a superfície, raízes estão nascendo, células estão se multiplicando, a vida está acontecendo onde os olhos não alcançam. Se essa pessoa desistir cedo demais, acreditando que nada está acontecendo, jamais verá a floração. Assim também é com você. O campo quântico já recebeu sua intenção, seu coração já emitiu a vibração, sua mente já começou a se reprogramar. A questão não é se a vitória virá, mas se você terá paciência vibracional para sustentar o processo até que ela se revele. E aqui surge uma verdade dura, mas libertadora. Não existe atalho espiritual. Não existe salto mágico que substitua o processo. Até mesmo os chamados milagres não são instantâneos no sentido profundo. Eles acontecem quando há coerência invisível entre mente, emoção e energia. E o resultado parece repentino apenas porque você não viu o que estava sendo construído no silêncio. O que muitos chamam de milagre é, na verdade, o fruto maduro de uma semente que foi regada em silêncio durante muito tempo. As microações diárias, por mais insignificantes que pareçam, são o que molda grandes conquistas. Uma respiração consciente hoje
uma oração sincera amanhã, uma escolha de amor em meio à raiva, um pensamento de confiança em meio à dúvida. Esses pequenos gestos não mudam a vida em um instante, mas ao longo dos dias constroem um novo padrão vibracional. E quando esse padrão se estabiliza, a realidade externa não tem outra opção senão se alinhar a ele. É assim que funciona o campo quântico. Ele responde à coerência sustentada, não ao desejo passageiro. O mito da vitória instantânea se desfaz quando você compreende a beleza do processo. Porque o processo não é punição, é lapidação. É nele que você se fortalece, que descobre sua essência, que aprende a confiar. É nele que sua fé se transforma de esperança frágil em certeza inabalável. A vida não está interessada em entregar resultados rápidos que não possam ser sustentados. Ela deseja que você cresça o suficiente para sustentar a vitória que pede. Por isso, o processo é sempre mais longo do que gostaríamos, mas também é mais profundo do que conseguimos imaginar. Se hoje você sente que sua vitória demora a chegar, lembre-se, talvez você esteja no tempo do bambu, no tempo da raiz, no tempo invisível da preparação. O fruto já está garantido, mas precisa do espaço certo para amadurecer. O universo não se apressa, mas também não se atrasa. Ele trabalha em ciclos, em ritmos que muitas vezes não compreendemos. A paciência vibracional é confiar nesse ritmo, mesmo quando os olhos não veem. E no fundo, essa é a maior vitória. Descobrir que não há vitória instantânea porque a vitória já existe no invisível. Ela não precisa nascer em um estalo porque já está nascendo dentro de você, agora mesmo neste instante. Cada respiração, cada pensamento, cada emoção é parte do processo. E se você permanecer, se você sustentar a frequência, a vida não terá outra escolha senão revelar o que já foi plantado. O mito da vitória instantânea se dissolve quando você entende que a verdadeira conquista não é acelerar o tempo, mas aprender a confiar no tempo da vida. E ao confiar, você descobre que não está esperando pela vitória. Você já está vivendo dentro dela, ainda que de forma invisível. O processo é o presente, a vitória é inevitável, e o tempo é apenas o espaço onde essa verdade se torna visível. Existe um ponto na caminhada em que o silêncio se torna ensurdecedor. Não é mais o barulho das dificuldades externas que pesa, mas o vazio interno, aquele espaço, onde a esperança parece diminuir e a mente sussurra que não há motivo para continuar. É nesse instante que muitos se perdem, não porque faltou talento, nem porque o destino lhes negou a vitória, mas porque não souberam sustentar a frequência da persistência. Persistir não é apenas continuar andando. Persistir é manter viva a vibração, mesmo quando tudo ao redor parece convidar ao desalinhamento. A ciência nos ajuda a entender por que esse ponto é tão difícil. O cérebro humano depende de neurotransmissores para manter a motivação. A serotonina, por exemplo, é conhecida como o mensageiro do bem-estar, responsável por manter o humor estável e a energia emocional equilibrada. Mas quando a jornada é longa e os resultados parecem demorados, os níveis de serotonina podem cair. Esse declínio gera a sensação de desmotivação silenciosa. Não há dor aguda, não há crise explosiva, há apenas uma apatia que vai se infiltrando, aos poucos, como se o fogo interior estivesse apagando lentamente. E é nesse estado que muitos desalinham, mas há algo que a neurociência revela. O cérebro não distingue totalmente entre a realidade externa e a realidade intensamente imaginada. Quando você cultiva imagens mentais consistentes, acompanhadas de emoções coerentes, está treinando seu sistema nervoso a reagir como se já tivesse alcançado a vitória. Isso não é apenas poesia espiritual, é biologia aplicada. Joe Dispenza explica que, ao repetir essas experiências internas, você cria novos circuitos neurais e ensina seu corpo a sentir o futuro como presente. Esse exercício fortalece a frequência vibracional e impede que a queda de serotonina leve ao desalinhamento. Ainda assim, é fundamental compreender o aspecto espiritual desse processo. Persistência não é apenas uma decisão racional, é uma frequência. Cada pensamento de continuidade, cada respiração consciente, cada ato de confiança envia uma mensagem ao campo quântico. Esse campo não responde à pressa, mas à consistência. O universo não se curva a desejos passageiros, mas se reorganiza diante de frequência sustentada. Quando você mantém a persistência mesmo diante do silêncio, está dizendo ao universo: eu já sou quem preciso ser para receber o que desejo.
E essa mensagem é poderosa demais para ser ignorada. O silêncio do quase lá é um terreno fértil. Ele não é castigo, mas convite. Convite para ativar uma fé diferente. Não a fé que espera sinais visíveis para acreditar, mas a fé que se sustenta no invisível, na certeza silenciosa de que algo já está acontecendo. É aqui que muitos não resistem porque confundem a ausência de evidência com a ausência de movimento. Mas o campo quântico está sempre em movimento. Cada segundo de persistência silenciosa é energia acumulada, pronta para se materializar quando o alinhamento for completo. A espiritualidade ancestral nos dá imagens poderosas desse momento. Os antigos falavam do deserto, o período em que não se vê nem o Egito de onde se saiu, nem a terra prometida para onde se vai. O deserto é o espaço do meio, o lugar onde não há garantias visíveis. É nesse espaço que a fé se purifica, que a identidade se fortalece, que o espírito se alinha. O deserto não é abandono, é prova de consistência vibracional. Muitos sucumbem ali porque esperavam atalhos, mas os que permanecem descobrem que, ao atravessá-lo, não apenas chegam à vitória, mas se tornam alguém capaz de sustentá-lo. A persistência também tem uma dimensão física. Assim como os músculos só se fortalecem quando enfrentam resistência, a alma só amadurece quando enfrenta períodos de silêncio. Se tudo fosse imediato, não haveria profundidade. O processo é lento porque precisa ser profundo. A vitória não é apenas um destino, mas um estado que precisa ser sustentado. É por isso que o universo parece testar a frequência até o limite. Não é crueldade, é sabedoria. A vida sabe que uma vitória conquistada sem persistência não se mantém. Nesse ponto, práticas simples tornam-se portais poderosos. A respiração consciente, por exemplo, é mais do que oxigênio. É uma forma de ancorar a mente no presente e lembrar que você está vivo, que o fluxo ainda está acontecendo. Cada respiração é como uma mensagem escrita no campo quântico, reafirmando sua presença e sua escolha. Palavras repetidas com intenção também se tornam códigos vibracionais. Frases como "Eu tô pronto para receber o que já é meu" não são meros mantras. São declarações que alinham mente, emoção e energia em uma mesma frequência. Muitos subestimam essas práticas porque parecem pequenas demais, mas é nas microações que se constrói a frequência da persistência. Aquele que se mantém fiel ao pequeno, dia após dia, está treinando a energia para permanecer firme diante do grande. O campo quântico não mede esforços pelo tamanho da ação, mas pela coerência vibracional que ela carrega. Uma respiração consciente feita com entrega pode ter mais impacto do que dias de correria sem presença. E ainda uma dimensão mais sutil. Persistência não é apenas resistência, é também suavidade. Persistir não significa endurecer até se quebrar, mas aprender a se flexibilizar como o bambu. O bambu se curva diante do vento, mas não se rompe. Ele entende que a flexibilidade é parte da força. Assim também é na vida. Persistir não é lutar contra tudo, mas fluir com o processo, adaptando-se, confiando, entregando-se ao ritmo natural das coisas. Essa suavidade é parte da frequência que sustenta o alinhamento. O porquê de muitos desalinhar no final está justamente nesse ponto. Confundem persistência com esforço exaustivo e esquecem que persistir também é confiar. O corpo cansa, a mente vacila, mas o coração pode permanecer sereno quando aprende que não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma força maior sustentando o processo, uma inteligência universal que já está conduzindo cada detalhe. Quando você se entrega a essa inteligência, descobre que persistir não é carregar o peso da vitória, mas caminhar na leveza de quem sabe que ela já existe no campo invisível. O silêncio do quase lá não é o fim, é apenas a última curva antes da chegada. O que parece escuridão é apenas o véu que antecede a revelação. A frequência da persistência é, em essência, a capacidade de permanecer em alinhamento mesmo quando o mundo diz o contrário. É escolher a confiança em vez da dúvida, a paciência em vez da pressa, a consistência em vez do abandono. E quando essa escolha é sustentada, a vida responde, inevitavelmente, porque a vibração nunca mente. Assim, a verdadeira questão não é se a vitória virá, mas se você terá a coragem de permanecer até o fim. Não é um fim distante, mas um fim que já está em curso. O último passo é sempre o mais silencioso, mas também o mais sagrado. E se você o atravessar, descobrirá que não apenas alcançou a vitória, mas se tornou a própria vitória. Porque no fundo,
Persistir não é caminhar até o destino. Persistir é se tornar o destino. Persistir é alinhar-se de tal forma que a vitória deixa de ser algo que se alcança e passa a ser algo que se é. Pouco se fala sobre o medo do sucesso. Muitos acreditam que o medo maior do ser humano é o de falhar, de não conseguir, de se frustrar. Mas, silenciosamente, o que paralisa muitas pessoas não é o fracasso, e sim a possibilidade real de vencer. Porque vencer significa mudança. E mudança significa deixar para trás partes de si mesmo que, por mais dolorosas que sejam, já se tornaram familiares. E tudo que é familiar transmite uma falsa sensação de segurança. Esse medo é sutil, profundo, quase imperceptível. Ele aparece quando a vitória se aproxima e a mente, em vez de se abrir para recebê-la, começa a criar justificativas, atrasos, autossabotagens. É como se uma parte interna dissesse: e se eu não estiver pronto? E se eu não merecer? E se, ao conquistar, eu perder algo ainda mais valioso? Esse é o território invisível da síndrome do impostor. Mesmo diante de evidências de competência, mesmo após uma longa jornada de preparo, o impostor interior sussurra que não somos suficientes, que não estamos prontos, que, de alguma forma, não temos o direito de vencer. A psicologia explica que esse medo tem raízes profundas. Desde cedo, somos condicionados a associar vitória e sucesso à responsabilidade, exposição, cobrança. Quem vence passa a ser observado, julgado, comparado. E, no fundo, há um receio inconsciente de não dar conta desse novo lugar. Vencer é assumir uma nova identidade, e é isso que assusta. Deixar morrer o antigo eu para que o novo eu possa nascer. Porque o sucesso nunca é apenas conquista externa. É sobretudo transformação interna. Do ponto de vista espiritual, esse medo é ainda mais revelador. Quando pedimos por uma vitória, o campo quântico começa a organizar a realidade de acordo com a frequência do nosso desejo. Mas se internamente ainda carregamos crenças de desmerecimento, culpa ou inadequação, essa energia cria atrito. É como acelerar um carro com o freio de mão puxado. Existe movimento, mas há também resistência. É por isso que muitas pessoas vivem ciclos de quase conseguir, quase chegar, quase realizar. Não é falta de capacidade. É a sombra do medo de receber aquilo que pediram. Esse medo se manifesta em pequenas atitudes: adiar decisões importantes, procrastinar projetos, sabotar oportunidades que surgem, esconder-se quando a chance aparece. A mente cria desculpas racionais, mas no fundo é a resistência inconsciente dizendo: se eu vencer, minha vida vai mudar, e não sei se estou pronto para essa mudança. O medo do sucesso é, na verdade, o medo da transformação. A epigenética ajuda a compreender esse processo em um nível ainda mais profundo. Muitas das crenças que carregamos não são nossas, mas herdadas. Histórias familiares de escassez, narrativas de que dinheiro corrompe, de que quem cresce se afasta, de que é perigoso se destacar, ficam registradas não apenas na mente, mas na expressão genética. Assim, mesmo que racionalmente você deseje vencer, inconscientemente pode carregar memórias que associam sucesso à perda, dor ou isolamento. Esse conflito interno trava a chegada daquilo que já está pronto no campo vibracional. E aqui surge uma revelação importante: não basta pedir pela vitória, é preciso preparar-se para recebê-la. Preparar-se emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por quê? Muitas vezes, não é a ausência de bênçãos que o mantém onde está, mas a falta de espaço interno para acolhê-las. O universo não lhe nega nada, mas você precisa estar disponível para sustentar o que está pedindo. Há também o medo de perder o antigo eu, porque vencer é, inevitavelmente, deixar morrer partes de si mesmo que já não cabem no novo ciclo. A identidade antiga, as histórias de limitação, até mesmo os vínculos que foram construídos a partir da dor. Tudo isso precisa ser transformado. E, paradoxalmente, há um apego ao sofrimento. O sofrimento é conhecido, previsível, familiar. O sucesso é desconhecido, incerto, desafiador. É por isso que, muitas vezes, o medo do sucesso é mais paralisante do que o medo do fracasso. Mas é nesse ponto que a consciência pode se expandir. O medo não precisa ser inimigo
pode ser guia. Ele mostra onde ainda existe apego, onde ainda há crenças não curadas, onde ainda falta confiança. Olhar para esse medo sem julgamento é o primeiro passo para dissolvê-lo. Reconhecer que ele não está tentando destruí-lo, mas apenas protegê-lo do desconhecido. Agradecer ao medo por sua tentativa de cuidado e, em seguida, dizer a si mesmo: eu estou pronto para algo maior. A prática de imaginar a vida pós-vitória é um caminho poderoso para desarmar esse medo. Ao roteirizar o futuro, ao visualizar-se vivendo com naturalidade a realidade que deseja, você vai ensinando à mente e ao corpo que o sucesso não é uma ameaça, mas um ambiente seguro. Isso reorganiza o sistema nervoso, reduz a resistência inconsciente e abre espaço para que o universo traga o que já está preparado. Quando você ensaia internamente a vida que deseja, a transforma em algo familiar, e tudo o que é familiar é menos assustador. Do ponto de vista espiritual, esse exercício é mais do que imaginação. É um ato criador. Neville Goddard falava sobre a lei da assunção. Viver mentalmente como se aquilo que você deseja já fosse realidade. Essa prática não apenas acalma o medo, mas emite uma frequência clara ao campo quântico. É como dizer ao universo: eu já sei como é viver assim, eu já sou isso. E quando essa vibração se estabiliza, o medo perde a força, porque já não há contradição entre desejo e identidade. Persistir diante do medo do sucesso é um ato de coragem silenciosa. É escolher confiar que você merece, que é capaz, que está pronto. É entender que não precisa se tornar outra pessoa para vencer, mas apenas permitir que sua versão mais autêntica se revele. Porque, no fundo, o sucesso não cria um novo você, apenas revela quem você sempre foi. O medo do sucesso trava sua chegada porque ainda existe uma parte que não acredita ser digna de recebê-lo. Mas a verdade é simples: você não precisa provar nada, nem conquistar nada para merecer. O merecimento já está inscrito em sua existência. O simples fato de estar vivo é a prova de que já é digno de tudo o que deseja. O trabalho não é conquistar dignidade, é apenas lembrar-se dela. Assim, quando o medo surgir, lembre-se: ele não é sinal de incapacidade, mas de proximidade. Ele aparece quando a vitória já está tão perto que ameaça romper o que é familiar. Ele é o último guardião antes da travessia. E ao reconhecê-lo, ao acolhê-lo, você descobre que não há mais o que temer, porque a vitória não é uma possibilidade distante, é uma realidade já escrita no campo invisível. Persistir nesse ponto é um ato de fé madura. Não a fé que pede provas, mas a fé que sustenta a vibração mesmo diante da dúvida. É a fé que olha para o medo e diz: eu entendo sua voz, mas escolho continuar. É nesse instante que o campo se abre, porque o medo não encontra mais resistência. Ele é dissolvido não pela negação, mas pela aceitação. E a aceitação cria espaço. Espaço para que a vitória que já existe possa finalmente se revelar. A maior parte das pessoas acredita que os maiores desafios da vida estão fora de si mesmas. Pensam nos problemas financeiros, nos relacionamentos difíceis, nas doenças, nas crises, nas incertezas do mundo. Mas a verdade mais profunda, aquela que se revela quando atravessamos todos os véus, é que o último obstáculo nunca é externo. O último obstáculo é sempre interno. Ele não está naquilo que acontece, mas na forma como você se relaciona com o que acontece. Ele não está no que lhe foi negado, mas no que você acredita merecer. Ele não está no que ainda não chegou, mas nas histórias invisíveis que você repete a si mesmo. As crenças são o grande inimigo silencioso. Não aquelas que você expressa conscientemente, mas as subterrâneas, herdadas, escondidas, muitas vezes inconsciente. Você pode afirmar em voz alta que deseja prosperidade, mas se, em algum lugar profundo, carrega a crença de que prosperidade corrompe, essa energia se torna uma barreira. Você pode pedir por amor, mas se acredita que não é digno dele, essa crença se torna um filtro invisível, distorcendo todas as experiências. É como tentar correr com correntes nos pés. Não importa a força do desejo, as amarras invisíveis sempre puxam de volta. A ciência contemporânea confirma essa realidade. A epigenética, campo explorado por Bruce Lipton, mostra que não somos prisioneiros de nosso DNA, mas das narrativas que alimentam nossa biologia. O ambiente, os pensamentos, as emoções
Tudo isso influencia a forma como nossos genes se expressam. Isso significa que as crenças herdadas não são destino fixo, mas códigos que podem ser reprogramados. Ainda assim, enquanto não houver consciência delas, esses códigos funcionam como programas ocultos determinando escolhas, sabotando avanços, travando conquistas. É por isso que tantas vezes sentimos que estamos perto, mas algo invisível nos impede. Não é o mundo, não é o outro, não é a falta de oportunidades, é o peso das histórias não questionadas. É a sombra que carregamos sem perceber. Jung chamou de a sombra esse aspecto oculto da psique, que guarda não apenas aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas também a potência que ainda não ousamos assumir. O último obstáculo é enfrentar essa sombra, olhar para ela sem medo, atravessá-la. Na jornada do herói, tão presente nas mitologias e narrativas ancestrais, há sempre um momento crucial: o encontro com a sombra antes da vitória final. É o dragão que guarda o tesouro, o monstro no limiar, a escuridão que antecede a revelação. Esse símbolo não é acaso, é um mapa da consciência. O herói precisa enfrentar não apenas inimigos externos, mas sobretudo o inimigo interno. Seus medos, suas crenças, sua dúvida, sua falta de fé em si mesmo. O tesouro não é apenas conquistado, é integrado, e isso só é possível quando a sombra é encarada de frente. Na vida real, isso significa reconhecer que o último passo não é derrubar uma barreira externa, mas atravessar o próprio limite interno. Quantas vezes você já esteve prestes a realizar algo e sentiu uma voz dizendo: "Isso não é para você"? Quantas vezes recuou diante de uma oportunidade porque acreditou que não estava pronto? Quantas vezes desistiu, não por falta de capacidade, mas porque carregava a sensação de que não merecia? Esse é o último obstáculo. Ele não tem forma concreta, não se mostra nos fatos, mas atua nos pensamentos e emoções. O campo quântico responde a essa dinâmica com clareza. Ele não manifesta aquilo que você deseja em palavras, mas aquilo que você sustenta em frequência. Sua vibração está alinhada ao medo, à escassez, à dúvida. Essa será a informação registrada no campo. Mas, se você atravessa esse obstáculo interno e sustenta a frequência da confiança, da certeza, da abundância, o campo inevitavelmente se organiza para refletir isso. Não é magia, é ressonância. O universo devolve o que você emite, e o que você emite é moldado por suas crenças mais profundas. Mas como atravessar esse último obstáculo? O primeiro passo é reconhecer que ele existe. Não negar, não fugir, não projetar no mundo externo aquilo que pertence ao interno. Olhar com honestidade para as narrativas que você repete. Perguntar-se: de onde vem essa ideia? É realmente minha? Ou é um eco da história da minha família, da sociedade, da cultura que me formou? Muitas vezes descobrimos que carregamos vozes que nem sequer são nossas, mas que seguimos reproduzindo sem perceber. Tomar consciência é como acender uma luz no quarto escuro. O que antes parecia um monstro se revela apenas como uma sombra. O segundo passo é ressignificar. Isso significa criar novas narrativas, novas associações, novas imagens internas. Se a crença antiga dizia: "Sucesso é perigoso", a nova narrativa pode afirmar: "Sucesso é a expressão da minha verdade". Se a antiga dizia: "Amor dói", a nova pode declarar: "Amor é a expansão da minha essência". Isso não é apenas jogo de palavras, é reprogramação vibracional. A cada nova afirmação, a cada repetição, a cada emoção associada, você cria novos circuitos neurais, novas frequências energéticas. E aos poucos, o obstáculo interno vai se dissolvendo. O terceiro passo é integrar. Porque a sombra não desaparece quando é reconhecida, ela se transforma. O que antes era medo se torna potência. O que antes era dúvida se torna clareza. O que antes era limitação se torna combustível. O último obstáculo, na verdade, é também o último mestre. Ele ensina aquilo que nenhum outro desafio externo poderia ensinar. Que você não precisa conquistar nada fora para ser quem já é dentro. Que a vitória não está lá fora, mas no espaço interno em que você finalmente se permite ser completo. Atravessar o último obstáculo é, portanto, um ato de coragem radical. Não a coragem de lutar contra o mundo, mas a coragem de olhar para dentro e se libertar das próprias correntes invisíveis. É aceitar que, no fim das contas, ninguém mais pode impedi-lo além de si mesmo. E é também reconhecer
que no momento em que você dissolve essas crenças, nada mais pode detê-lo, porque o campo quântico já está pronto. A vida já está pronta, o universo já está em movimento. O que faltava era apenas o seu sim interno. Esse é o momento em que tudo se transforma. O peso se torna leve, o caminho se abre, a vitória se revela. Não porque algo mudou fora, mas porque algo mudou dentro. O último obstáculo se desfaz quando você descobre que ele nunca foi inimigo, apenas um convite à consciência. Ele estava ali para mostrar que você já era suficiente, já era capaz, já era merecedor. Ele estava ali para lembrá-lo de que a verdadeira vitória não é conquistar algo novo, mas lembrar-se de quem você já é. E quando isso acontece, quando você atravessa o último obstáculo interno, a vida se reorganiza de forma inevitável. O que parecia distante se aproxima, o que parecia impossível se concretiza, o que parecia vasto e oceante de sentido. Porque no fundo, o universo nunca negou nada. Ele apenas esperava que você dissesse sim a si mesmo. Chegar até aqui não é acaso. Cada palavra que você ouviu, cada reflexão que atravessou sua mente, cada emoção que foi despertada durante este caminho, tudo isso faz parte de um processo maior. O de perceber que a vitória nunca esteve fora, nem distante, mas sempre presente, já inscrita no campo quântico. O que parece ausência é, na verdade, gestação. O que parece atraso é preparação. O que parece vazio é espaço sendo aberto para que algo maior se revele. O último passo de qualquer jornada é quase sempre o mais pesado. E não porque o caminho se tornou mais longo ou mais difícil, mas porque nesse instante a consciência é testada. É o momento em que a mente se debate entre desistir ou continuar, entre acreditar ou duvidar, entre permanecer ou soltar. O peso não é sinal de distância, é prova de proximidade. O corpo sabe, a alma sabe, o campo sabe. Quando a vitória está prestes a se manifestar, o desafio se intensifica, como se a vida perguntasse uma última vez se você realmente está pronto para receber o que pediu. A física quântica nos mostra que toda realidade já existe como possibilidade. O colapso da função de onda acontece quando uma possibilidade é escolhida, observada, sustentada em frequência. Isso significa que sua vitória não é uma invenção futura, mas uma realidade já presente em potencial, esperando apenas o momento do colapso, o instante em que você decide sustentar essa vibração até que ela se torne inevitável. O campo não conhece tempo linear como nós. Ele responde à vibração agora. E se sua vibração já está alinhada, sua vitória já existe. É nesse ponto que entra a responsabilidade amorosa. Persistir com consciência. Não se trata de teimosia cega, mas de manter a clareza de que cada pensamento, cada emoção, cada respiração é um ato criador. Reprogramar crenças não é luxo, é necessidade. Ajustar a vibração não é detalhe, é fundamento. Porque tudo aquilo que você acredita ser se reflete em sua experiência. Se você acredita ser escasso, viverá escassez. Se você acredita ser indigno, viverá rejeição. Mas se você acredita ser merecedor, se você acredita ser abundância, se você acredita já estar em alinhamento, inevitavelmente essa será a realidade refletida. A vitória não se conquista, ela se revela. Não é algo que você precisa correr atrás, mas algo que se manifesta quando você finalmente se alinha ao que sempre esteve presente. É como o nascer do sol. Você não o cria, não o força, não o exige. Ele simplesmente surge, inevitavelmente, quando o tempo se cumpre. Assim também é a sua vitória. Já está no horizonte, já foi preparada, já existe em potencial. A única tarefa é permanecer até que ela se torne visível. E nesse caminho, a prática é simples, mas profunda. Respire com presença. Observe seus pensamentos. Escolha palavras que sustentem sua fé. Cada respiração é um código, cada palavra é uma frequência, cada emoção é uma assinatura vibracional. Ao cultivar esse alinhamento, você está literalmente escrevendo sua nova realidade no campo quântico. Não é um trabalho de esforço, mas de presença. Não é sobre acelerar, mas sobre confiar. A vitória já está no campo quântico e sua vida está sendo realinhada para encontrá-la. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. A escuridão que você atravessa não é abandono, é o limiar da revelação. O silêncio que parece pesado não é fim, é a pausa antes da música. Tudo o que você precisa já está acontecendo, ainda que seus olhos não vejam.
E aqui, neste momento, quero que você guarde uma verdade. Se você não parar agora, a vitória será inevitável. Não porque o universo precisa ser convencido, mas porque o universo já respondeu. Não porque você precise provar algo, mas porque você já é. O que parecia distante já está dentro. O que parecia impossível já foi realizado no invisível. E que parecia vazio já está sendo preenchido. Lembre-se das palavras que atravessaram este caminho. O universo já escuta antes mesmo da sua prece terminar. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Você não está perdido, está sendo realinhado. Não existe acaso. Existem convites da consciência. E o maior de todos os convites é este: permaneça, porque sua vitória já é realidade. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Não como promessa distante, mas como certeza invisível que aguarda apenas um instante de se revelar. O campo já foi tocado pela sua vibração. A vida já se moveu em sua direção. Tudo o que falta é a sua permanência, o seu sim silencioso, a sua confiança madura. A vitória não será criada amanhã. Ela já está no campo quântico hoje. E se você continuar, inevitavelmente, ela se tornará visível.